Embarque em uma jornada narrativa fascinante com O Carro de Fogo, o enigma celestial de Elias. Este vídeo especial de A Bíblia Obscura nos leva ao coração da transição profética entre Elias e Eliseu. Exploramos os mistérios e milagres que cercam a ascensão de Elias ao céu e o legado espiritual deixado para Eliseu. Enquanto analisamos as implicações teológicas e as lições morais intrincadas nessa história. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre a natureza da fé, a busca por compreensão divina e o impacto eterno dos profetas do Antigo Testamento. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e inscrever-se no canal A Bíblia Obscura para acompanhar nossos conteúdos que mergulham nos mistérios da fé e nas histórias da Bíblia. Compartilhe com seus amigos e contribua para o crescimento de nosso canal, que se dedica a trazer vídeos que inspiram e esclarecem. Agora fiquem com o vídeo O Carro de Fogo, o enigma celestial de Elias. No despertar da aurora, quando os primeiros raios do sol ainda lutam para se libertar do abraço da noite, começa a nossa história. Gilgal repousa sob a névoa matinal, uma cidade que testemunhou a passagem de Israel para a Terra Prometida. Aqui, no seio dessa memória ancestral, encontramos Elias, o tisbita, cuja presença parece tão antiga quanto as pedras que marcam a história de seu povo. Seus olhos refletem um fogo interno que arde com a paixão dos profetas e a sabedoria dos tempos. Ao lado de Elias caminha Eliseu, seu discípulo e companheiro, cuja lealdade e desejo de aprender transcendem o comum. Entre eles existe um silêncio repleto de significados, uma comunicação que vai além das palavras, construída sobre a fundação de incontáveis dias e noites, compartilhadas na busca pelo divino. A relação de mestre e aprendiz é palpável, tão densa que parece moldar o ar ao seu redor. Por Gilgal eles caminham, deixando para trás a segurança das estruturas conhecidas, adentrando um domínio onde o sagrado e o profano se entrelaçam. Os habitantes da cidade observam, suspeitando que este não é um dia comum. Há rumores de que algo grandioso está prestes a acontecer, uma mudança que será cantada por gerações. A passagem de Elias por este mundo está chegando ao fim, e o ar parece vibrar com a iminência do inevitável. Os filhos dos profetas, aqueles que se dedicam à contemplação e à espera das palavras de Deus, seguem de longe. Seus murmúrios são como o vento que precede a tempestade, carregados de reverência e temor. Sabes que o Senhor levará teu mestre hoje? Eles perguntam a Eliseu, que responde com um aceno, seu coração pesado com o peso da despedida. A jornada continua até Betel, a casa de Deus, onde os patriarcas uma vez sonharam com anjos ascendendo e descendo por uma escada celestial. Aqui, a presença do divino parece quase tangível, como se o véu entre o céu e a terra fosse mais fino. Elias e Eliseu passam pelas ruínas de altares antigos, testemunhos silenciosos das lutas entre a fidelidade ao Senhor e as tentações da idolatria. Em Betel, os filhos dos profetas encontram Elias e Eliseu mais uma vez, ecoando o mesmo presságio sombrio. Sabes que o Senhor levará teu mestre hoje? Eliseu, mais uma vez, reconhece a verdade das palavras, mas pede silêncio. Há uma tarefa a ser concluída, uma jornada a ser seguida até o fim, e nenhuma distração pode desviar o caminho que eles devem trilhar. O caminho deles leva a Jericó, a cidade das palmeiras, onde as muralhas outrora caíram ao som das trombetas e da fé. A lembrança daquela vitória ressoa no espírito de Eliseu, inspirando-o a enfrentar o desconhecido com coragem. As águas curativas da fonte de Jericó são um testemunho do poder de Deus que flui através de Elias, que uma vez purificou-as, trazendo vida onde antes havia morte e desolação. Os filhos dos profetas em Jericó se aproximam, seus olhares misturando admiração e uma tristeza premonitória. Eles repetem o aviso dos seus irmãos em Gilgal e Betel. Eliseu, cuja determinação apenas se fortalece, impede que as palavras perturbem o momento, sabendo que o tempo de seu mestre é curto e que cada segundo é precioso. Aos pés do Jordão, o mesmo rio que Israel cruzou a seco para entrar na Terra Prometida, Elias toma seu manto e o enrola. Com um movimento profético, ele golpeia as águas, e elas se dividem, abrindo um caminho para o outro lado. É um eco do passado, uma ponte entre os milagres de Moisés e o que está por vir. Um sinal de que a história de Deus com seu povo é viva e dinâmica.
Eles atravessam o Jordão sobre o leito seco do rio, passando por onde a Arca da Aliança uma vez parou, onde as águas foram empilhadas em massa até que o último israelita tivesse passado. Aqui, no meio do Jordão, Elias e Eliseu permanecem sozinhos, cercados pelo silêncio da criação, testemunhados apenas pelo céu e pela terra. Elias se volta para Eliseu, seu olhar perfurando a alma do discípulo. Pede-me o que quiseres antes que eu seja tirado de ti, diz o profeta. A magnitude daquele momento é abrumadora. Está nas mãos de Eliseu pedir o que seu coração deseja, e sua resposta ressoa com a fé e a ambição de um verdadeiro servo de Deus. Que porção dobrada de teu espírito esteja sobre mim. A resposta de Elias é enigmática e condicional. Pediste uma coisa difícil. Todavia, se me vires quando for tirado de ti, assim será contigo, senão, não será. As palavras de Elias são um teste final, um convite para Eliseu observar, para estar presente, para testemunhar o momento da verdade, onde o véu será levantado e o mistério revelado. Enquanto caminham, um fenômeno estupendo acontece. De repente, um carro de fogo com cavalos de fogo separa os dois homens. O evento é tão terreno quanto celeste, uma manifestação de poder que desafia a explicação e impõe reverência. A visão é um turbilhão de cores e movimento, uma tempestade de fogo que não consome, mas que purifica e revela. Eliseu observa fixamente, enquanto seu mestre é elevado ao céu no turbilhão. O profeta não morre, ele é arrebatado, tirado deste mundo de uma maneira que rompe as fronteiras da compreensão humana. A ascensão de Elias é um sinal de esperança, uma promessa de que a morte não é o fim e que Deus opera maravilhas além da morte. A terra parece tremer com a partida de Elias. Eliseu, agora sozinho, toma o manto caído de seu mestre, a herança de sua vocação profética. Ele se volta para o Jordão, o manto em suas mãos, e enfrenta o desafio de seguir adiante sem seu mentor, de carregar o fogo que foi passado a ele. Com o manto de Elias, Eliseu golpeia as águas do Jordão, que mais uma vez se dividem, confirmando seu papel como o sucessor legítimo do profeta. O ato é um testamento para os filhos dos profetas que observam de longe, um sinal de que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e que o trabalho de Deus não cessará. A história da ascensão de Elias é uma que desafia o tempo, um conto de partida e herança, de milagres e mistérios. Enquanto Eliseu retorna a Jericó, carregando o manto de seu mestre, a narrativa nos convida a refletir sobre as maneiras pelas quais Deus se revela a nós, e como, mesmo na ausência física, o legado de um homem pode continuar a inspirar gerações. Com o manto de Elias agora nas mãos de Eliseu, o discípulo permanece à beira do Jordão. Ele se depara com a imensidão do legado deixado por seu mestre. O silêncio que segue a ascensão é quase tangível, repleto de presença divina e da ausência palpável do profeta. Eliseu, imerso em pensamentos profundos, está ciente de que sua jornada solitária apenas começou, um caminho que deve forjar com o mesmo fogo que ardia no coração de Elias. Voltando-se para Jericó, Eliseu carrega consigo não apenas o manto físico, mas a missão espiritual de seu mestre. Sua mente ecoa com os feitos e palavras de Elias, cada milagre, cada confronto com reis e rainhas, cada desafio ao povo de Israel para voltar ao seu Deus. Agora esse legado é seu para continuar, uma responsabilidade que ele sente tanto em seu espírito quanto em seus ombros. O caminho de volta é marcado pela reflexão. Eliseu repassa os ensinamentos de Elias, sua abordagem intransigente à verdade, sua inabalável fé em face da adversidade. As palavras de despedida do profeta ressoam em sua mente, um enigma a ser desvendado. Se me vires quando for tirado de ti, essas palavras formam o alicerce de sua futura missão. Ao aproximar-se de Jericó, Eliseu encontra os filhos dos profetas, que esperam por ele com olhares de interrogação. Eles observaram o fenômeno celestial à distância e agora buscam compreensão. Onde está Elias? Eles perguntam, suas vozes carregadas com uma mistura de esperança e temor. Eliseu agora deve assumir o papel de líder e guia, transmitindo a confiança que Elias depositou nele. A cidade das palmeiras recebe Eliseu, não mais como discípulo, mas como o portador do manto profético. Os cidadãos de Jericó se aproximam trazendo com eles problemas antigos. As águas ainda são puras desde o milagre de Elias, mas a terra é estéril e o sofrimento persiste.
Eliseu é confrontado com sua primeira prova, um chamado para aplicar o que aprendeu e dar continuidade à obra de seu mestre. Eliseu pede um jarro novo e sal, símbolos de cura e purificação. Com esses elementos simples, ele se dirige à fonte da cidade. O ato é um paralelo aos rituais de Elias, mas também uma afirmação da identidade única de Eliseu como profeta. Ele lança o sal nas águas e suas palavras invocam o poder do Senhor. A terra responde, e a promessa de cura se espalha como uma nova onda de esperança. A transformação da água não é apenas um milagre, é uma mensagem. Eliseu demonstra que, embora Elias tenha sido levado, o poder de Deus permanece com Israel. A cura da terra é um sinal tangível que reafirma a continuidade do divino no meio do povo. Eliseu, em seu primeiro ato profético, solidifica sua posição como o legítimo herdeiro da autoridade de Elias. Os filhos dos profetas observam admirados. A dúvida se transforma em fé e o temor em reverência. Eles reconhecem em Eliseu a presença do mesmo espírito que residia em Elias. A transição de poder é aceita, e a comunidade profética se curva diante da evidência da sucessão divinamente ordenada. Eliseu não é apenas um substituto, ele é a continuação de uma linha de comunicação com o alto. A notícia do milagre se espalha por Jericó e além, chegando aos ouvidos de reis e aqueles que se sentam em lugares altos. Eliseu, assim como Elias, se torna uma figura de destaque, um homem cuja voz precisa ser ouvida, cujas ações precisam ser observadas. Seu caminho agora está alinhado com os propósitos mais elevados, e cada passo que dá é um eco dos passos de Elias. Mas com grande poder vem grande oposição. Eliseu logo descobre que os mesmos desafios que Elias enfrentou agora batem à sua porta. Há falsos profetas e líderes corruptos que testam sua paciência e fé. Em cada confronto, Eliseu lembra-se de Elias, cuja coragem e compromisso com a verdade nunca vacilaram, mesmo diante da morte. Os desafios não são apenas externos. Eliseu luta com suas próprias incertezas e medos, uma jornada interna que reflete os conflitos enfrentados por seu mestre. O peso do manto é tanto uma bênção quanto um fardo, e Eliseu deve encontrar dentro de si a mesma fonte de força que Elias encontrou. Sua fé é testada, e cada vitória é uma afirmação de sua vocação. Em uma dessas noites de profunda introspecção, Eliseu é visitado por um sonho. Nele, Elias aparece, envolto em luz, falando em enigmas. O fogo que consome é também o que ilumina, diz a visão de Elias. O que foi separado no turbilhão agora está unido no espírito. O sonho é uma fonte de conforto e um lembrete de que, embora Elias tenha partido, sua presença permanece. A jornada de Eliseu o leva por toda a nação de Israel, de Dan a Berseba. Ele enfrenta reis e plebeus, realiza milagres e pronuncia juízos. Cada passo é uma afirmação do seu chamado, cada palavra uma continuação do diálogo entre Deus e seu povo. Ele se torna conhecido não como Eliseu, o discípulo, mas Eliseu, o homem de Deus, o portador do manto de fogo. Ao longo de suas viagens, Eliseu se encontra com aqueles que ainda clamam pelo nome de Elias, aqueles que esperam por seu retorno. Para eles, Eliseu oferece não promessas de retorno, mas a certeza de que o que Elias representava, a presença e o poder de Deus, ainda está entre eles. Ele os ensina que a verdadeira fé não reside na figura de um profeta, mas na palavra eterna que eles proclamam. Em uma tarde, enquanto Eliseu se reflete sobre as águas do rio que ele e Elias haviam cruzado, ele percebe a profundidade do ciclo divino. Como as águas que fluem e retornam, assim é a palavra de Deus, sempre em movimento, sempre voltando para cumprir seu propósito. Ele entende que seu papel é apenas um fragmento do plano eterno, e essa humildade se torna a base de sua força. A realidade do turbilhão de Elias ainda o assombra. Eliseu pondera sobre o significado daquele evento celestial, da separação e da elevação. Em suas orações, ele busca compreensão, uma resposta para o mistério do destino de seu mestre. E, às vezes, na quietude da noite, ele sente como se a resposta estivesse ao alcance de sua alma, escondida nas estrelas acima. Com o passar dos anos, Eliseu acumula seus próprios discípulos, cada um buscando beber da fonte de sabedoria que ele oferece. Ele os ensina não só com palavras, mas com a vida que leva,
um espelho do fogo e da paixão que ele viu em Elias. Ele se torna uma ponte entre o passado e o futuro, entre o profeta que foi levado e aqueles que carregam a tocha adiante. Os anos passam, e a figura de Eliseu se torna uma constante na paisagem de Israel. Sua presença é como a de uma coluna de fogo à noite, guiando os passos do povo, como outrora o fizeram os sinais divinos para seus antepassados no deserto. Com cada ato, com cada palavra proferida, Eliseu reafirma o compromisso de uma vida dedicada ao serviço inabalável ao Deus de Israel, mantendo viva a chama deixada por Elias. Não é apenas a memória de Elias que persiste, mas a realidade de sua influência, que continua a modelar os contornos da fé em Israel. Eliseu, ao segurar o manto de seu mestre, sente a gravidade dessa conexão, um elo que transcende a barreira do tempo e do espaço, ligando-o não apenas a Elias, mas também a cada alma que anseia por compreender os mistérios de Deus. O profeta envelhecido reflete sobre sua jornada, vendo o entrelaçar de sua história com a de Elias como um tapete ricamente tecido, cada fio uma história, cada cor uma lição. Eliseu percebe que sua própria partida deste mundo se aproxima, mas ao contrário de Elias, ele sabe que seu caminho passará pelo portal da morte, um testemunho da experiência humana comum. Enquanto Eliseu contempla seu fim terreno, ele pensa sobre a imortalidade da alma e o mistério da ascensão de Elias. O carro de fogo torna-se um símbolo do anseio humano por transcendência, uma manifestação do desejo profundo de estar perto de Deus, de ser separado das amarras terrenas e elevado ao divino. Ao olhar para as gerações futuras, Eliseu imagina os desafios e as vitórias que eles enfrentarão. Ele ora para que a história de Elias, sua própria história, sirva de âncora para a fé deles, um farol que ilumina a escuridão e guia durante as tempestades da dúvida e do desespero. Ele espera que sua vida seja um testamento da proximidade e da disponibilidade de Deus. Em seus últimos dias, Eliseu recebe a visita de reis e plebeus, todos buscando uma parte da sabedoria que ele acumulou. Ele oferece palavras de encorajamento, desafio e consolo, sabendo que cada encontro pode ser o último. Ele se torna um ponto de convergência para a esperança e a busca por significado, um papel que ele aceita com humildade e gratidão. O legado de Eliseu se estende para além dos milagres e das profecias. É encontrado no impacto que ele teve sobre aqueles que o cercavam, na forma como ele refletiu a luz divina em um mundo muitas vezes sombrio. O manto que ele carregou é uma metáfora do chamado que cada crente carrega. Um chamado para agir justamente, amar misericórdia e andar humildemente com Deus. O discípulo que uma vez pediu uma porção dobrada do espírito de seu mestre, agora deixa sua própria porção para aqueles que seguirão após ele. Ele se torna uma ponte entre o passado e o futuro, uma voz que fala através das eras, um espírito que sopra onde deseja, transmitindo a mensagem de fé que ele viveu tão completamente. Como o sol se põe sobre a vida de Eliseu, o céu se tinge de vermelho e dourado, cores que lembram o carro de fogo de Elias. O profeta sente uma paz que transcende o entendimento, um contentamento que vem com a realização de uma vida vivida na plenitude da vocação divina. Ele deita-se, não em desespero, mas na antecipação de um descanso merecido e da promessa de um reencontro com o divino. Enquanto as estrelas começam a brilhar, Eliseu sussurra uma última oração, uma bênção para as gerações vindouras. Ele pede que o Deus de Israel continue a revelar-se, assim como ele fez com Elias no Monte Horebe. Não no vento tempestuoso, não no terremoto, não no fogo, mas na suave brisa que fala ao coração com um sussurro quase imperceptível. A morte de Eliseu não é marcada por carros de fogo ou por turbilhões celestiais. Ele parte desta vida como muitos antes, e depois dele, silenciosamente, serenamente. Mas a ausência de espetáculo não diminui a profundidade de sua partida. Pelo contrário, ela reafirma a santidade da experiência humana, a beleza encontrada no ciclo natural da vida e da morte. Os que ficam para trás choram por Eliseu, mas também celebram sua vida. Eles contam suas histórias, repetem seus ensinamentos, e em cada repetição, o espírito do profeta vive novamente. Ele se torna imortalizado não apenas na memória, mas na continuação do trabalho divino que ele tanto amava. A vida de Eliseu, assim como a de Elias, torna-se uma fonte de inspiração, uma narrativa que fala de fé,
coragem e compromisso inabalável. É uma história que convida à reflexão sobre nosso próprio lugar no mundo, sobre como vivemos e como deixamos nossa marca no tecido da história. O manto caído de Eliseu, como o de Elias antes dele, é uma chamada para a ação, um convite para cada pessoa considerar o chamado de Deus em sua vida. É um lembrete de que, embora nossas jornadas sejam únicas, o chamado para seguir a Deus é universal, uma demanda por viver uma vida que reflita os valores do reino divino. No silêncio que segue a história de Eliseu, somos deixados para contemplar nosso próprio caminho. O carro de fogo de Elias e o manto de Eliseu nos desafiam a olhar para cima e para dentro, a buscar o divino em meio ao comum e a encontrar nosso propósito no plano grandioso de Deus. Ao encerrar o capítulo de Eliseu, nosso coração se volta para o futuro, para as histórias ainda não contadas e os milagres ainda não realizados. Somos lembrados de que, assim como Elias e Eliseu, cada um de nós está em uma jornada divina, um caminho que é marcado por encontros com o sagrado e atos de fé extraordinários. Que a história de Elias, que atravessou os céus em um carro de fogo, e a de Eliseu, que caminhou com firmeza sobre a terra, nos inspire a viver com paixão e propósito. Que possamos reconhecer o divino nos momentos de quietude e nos atos de grandeza, e que cada um de nós possa carregar o manto que nos foi confiado com a dignidade e a força de um verdadeiro servo de Deus. E assim, enquanto a narrativa de Eliseu se conclui, nossa própria história continua. Que possamos refletir sobre as lições aprendidas, sobre o legado deixado e sobre como podemos viver de uma maneira que honre aqueles que vieram antes de nós e inspire aqueles que virão depois. Que o carro de fogo de Elias e o manto de Eliseu sejam mais do que meros símbolos, que sejam um convite constante para cada um de nós olhar além do véu do ordinário e tocar o extraordinário. Que suas vidas sejam um lembrete eterno de que estamos, todos nós, em uma jornada divina, tecendo nossos próprios mantos com fios de fé, esperança e amor.